Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo muito importante neste canal. Vamos falar acerca do relato lendário da morte de Judas. Exatamente, o relato lendário da morte de Judas. Existem duas passagens no Novo Testamento que falarão a maneira pela qual Judas morreu. A passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 10, e a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Então, vamos direto aos textos, porque eu também mostrarei quais são os relatos históricos que nós temos na patrística acerca da morte de Judas, e eu vou mostrar a origem, a provável, com certeza, dado por alguns especialistas, que é a origem do relato lendário da morte de Judas. Tenho certeza que você vai te surpreender, que você nunca ouviu uma abordagem como esta que nós faremos agora. Bom, primeiro vamos ler o que diz o Novo Testamento. Especificamente, você poderá ler o contexto se você quiser, mas eu vou me ater às sentenças, ok? Ao que foi dito diretamente. Mas você pode pausar o vídeo e ler o contexto completo. E pode depois continuar assistindo a nossa abordagem. Vai dizer assim, Mateus capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27, versículo 7. E, tendo liberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 20, onde estará o relato. Mas eu quero ler especificamente com vocês o versículo 18 e 19, e eu quero falar algo importante sobre esses 12 versículos a vocês. Atos 1, 18 e 19 diz: Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Esses dois versículos, em algumas Bíblias, eles estarão em parêntese, porque na verdade, na maioria dos melhores manuscritos do livro de Atos dos Apóstolos, esses dois versículos não aparecem. Ou seja, isto é um provável acréscimo de copistas, ok? Porque na maioria dos melhores manuscritos antigos, esses dois versículos não aparecem. Por isso que em muitas Bíblias, este texto de versículos 18 e 19, ele está entre parênteses, ok? Inclusive, se você for fazer um estudo crítico sobre o livro de Atos dos Apóstolos, meu amigo, você vai descobrir que existem muitas diferenças nos manuscritos de Atos, uns para com os outros. Mas não é o tema do estudo. Então, temos aqui dois relatos diferentes, onde as pessoas tentam harmonizar. Faz parte, sabe como é que é a religião?
O pessoal vai tentar harmonizar. Não, porque ele foi se enforcar e aí quebrou a árvore e ele caiu. Poxa, rapaz, não está dizendo isso aqui. Está dizendo só que precipitando-se. Mas nós temos um relato na patrística, especificamente, nós temos um relato em Eusébio de Cesareia e um relato também nos fragmentos de Apolinário de Laodiceia. Segundo o relato de Eusébio, ele compara a morte de Montano e Maximila ao que aconteceu com Judas, segundo o relato de Mateus. Então ele vai dizer assim, livro 5, capítulo 21, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Por outro lado, disse de Montano e Maximila: findaram com outro gênero de morte, e efetivamente é corrente que estes, por influência do espírito perturbador da mente, a loucura, que movia tanto um quanto a outra, enforcaram-se, ainda que não ao mesmo tempo, e que, ao tempo da morte de ambos, correu forte boato de que haviam terminado e morrido da mesma maneira que Judas o traidor. Então, a ideia é que, a princípio, eles se enforcaram. Ok. Quando nós olhamos esse relato, olha, parece que é a tradição que havia em Eusébio, só que Eusébio de Cesareia, ele está no século IV. Quando nós analisamos o relato de Papias, segundo é mencionado por Apolinário de Laodiceia, o Papias vai trazer um relato curioso, lendário e fantasioso, essa é a verdade, mas que nos dará uma resposta muito interessante quando nós vamos atrás do que Papias está dizendo. Pegaram? O que Papias vai falar é fantasioso, com certeza lendário, simbólico, mas ele nos dá uma dica. Calma aí, alguém já falou o que Papias está dizendo na história? E aí, quando nós pegamos e montamos o que está em Atos, com o que está em Papias, com essa outra história que eu vou mostrar para vocês, aí vai fazer muito sentido. Então, vamos aqui ler fragmentos de Apolinário de Laodiceia. Ele vai dizer assim: Judas não morreu enforcado, mas continuou vivo, pois a corda foi partida antes de ele sufocar. E isto, olha o que Apolinário está dizendo, e isto está claro nos Atos dos Apóstolos, que ele caiu de cabeça e as suas entranhas derramaram-se. Então, calma aí. Atos não diz isso. Ou seja, Apolinário tinha alguma versão que dizia isso. Ele não inventou da cabeça dele. Ele tinha uma versão que em algum momento isso falava. Então, vamos continuar aqui. E Papias, o discípulo de João, recorda isto de modo ainda mais claro. Então, Papias está ali, final do século I, início, meados do século II. E diz, né, que ele era discípulo ou companheiro, ali, aprendiz de João. Então, vamos lá. E Papias, na verdade se fala Papias, muitos dizem Papias, mas, se não me engano, é Papias. O discípulo de João recorda isto de modo ainda mais claro, dizendo no seu 4º livro das interpretações dos dizeres do Senhor, ou das palavras do Senhor.
Então esse livro não existe mais. Temos dizeres dele espalhados em escrito dos pais da igreja. Mas está lá registrado. Segundo Apolinário vai citar Pápias. Judas caminhou neste mundo como um terrível exemplo de impiedade. Ficou tão inchado, preste atenção nisso, ficou tão inchado na carne que nem sequer cabia onde uma carroça facilmente passava. Nem sequer a sua cabeça passava sozinha. As suas pálpebras eram tão inchadas que ele não conseguia ver a luz e os seus olhos não podiam ser vistos nem sequer por um médico com instrumentos. Tal era a profundidade em que estavam. E os seus genitais pareciam desfigurados e nauseantes. Quando defecava, vermes saíam do seu corpo através das suas partes privadas, devido aos seus pecados. Depois de muitas agonias e punições, ele morreu no seu próprio lugar. Esse lugar está desabitado e desolado. E até hoje, ninguém o pode visitar sem tapar as narinas. Tal foi a quantidade de imundície libertada pelo seu corpo que ficou espalhada no solo, tendo sido esmagado por uma carroça, as suas entranhas derramaram-se. Então, o que nós temos em comum entre esses dois relatos, por enquanto, é que as entranhas se derramaram. Esse é o relato de Papias. Então, pelo que nos parece, Papias tinha uma outra fonte, um outro relato, em que dizia que Judas não morreu enforcado. Segundo Papias, na verdade, ele inchou, a ponto de ficar tão inchado que suas entranhas se derramaram. Então, é isso que está dizendo. É isso que está dito por Pápias, ou Papias, chamar de Pápias. E parece que Apolinário de Laodiceia ia nessa visão também. Mas só o que temos em comum, então, nestes dois relatos, aparentemente, é o fato das entranhas de Judas se derramarem, se esparramarem. É o que temos no acréscimo de Atos e é o que temos no relato de Pápias. O Evangelho de Mateus só é alinhado com a visão de Eusébio e nós temos uma pequena semelhança em um aspecto mínimo entre Atos e Pápias, nos fragmentos de Apolinário de Laodiceia. Só que nós temos um relato, meu amigo e minha amiga, buscador da verdade, do conhecimento, não só dos textos, mas também dos símbolos por trás dos textos. Nós temos um relato chamado Palavras de Arrícar, ou Histórias de Arrícar. Eu estou aqui com o livro, se vocês quiserem baixar a versão acadêmica dessa história, tá bom? Feito por diversos acadêmicos, Cornell University Library, especialistas com diversas versões do texto, inclusive o texto aramaico, ok? E de acordo, nós temos com Palavras de Arrícar, ou Sabedoria de Arrícar, ou também conhecido como História de Arrícar,
o relato da morte do sobrinho chamado Nadã. Então eu vou ler o relato da morte e eu vou ler o relato em que os escritores do livro dão a explicação acerca do paralelo entre este relato e o que temos no Novo Testamento. Eles são quase 2 páginas praticamente de explicação, mas eu fiz um resumo, ok? Para não ficar um vídeo muito longo, e vocês podem também baixar este livro e lê-lo também. Ah, pastor, mas mestre, está em inglês. Ué, vai traduzindo, bota no Google Tradutor e vai traduzindo. Faz uma tradução livre, ou então tem tradutores um pouco melhores que o Google Tradutor, que trazem traduções muito mais aproximadas do inglês, é tudo uma questão de esforço. Ou se você sabe inglês, leia direto, ok? Então eu vou ler aqui para vocês, diz assim: E quando Nadã ouviu aquele discurso de seu tio, ele inchou imediatamente e tornou-se como uma bexiga estourada. E seus membros incharam, suas pernas, seus pés e seu lado. E ele foi se rasgando, sua bexiga estourou, e suas entranhas foram dispersadas. E ele foi perecendo até que morreu, e seu último estado foi a destruição e foi para o inferno. É assim que está em palavras de Árica. Então, vamos ler aqui o que os especialistas, os analistas, os filólogos, os exegetas que analisaram essa obra, um resumo sobre o que eles falam sobre esse relato. O relato da morte de Judas, narrado por Pápias, é tão oposto ao do Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, que mesmo o mais sutil dos harmonistas teria problemas em encontrar uma reconciliação. Parece-nos, em um primeiro momento, que Pápias, que dá tal relato, não tinha o conhecimento da narrativa do Evangelho de Mateus. A história, como Pápias conta, é, em certo sentido, apologética. Na história narrada por Pápias, temos claramente, como pano de fundo, a história da figura do perverso Nadã. Alinhando o relato do livro de Atos dos Apóstolos ao relato da morte de Nadã em História de Árica, observamos as mesmas características. Os 2 relatos tornam-se imediatamente relacionados. Além disso, o relato em Mateus, para muitos especialistas em literatura cristã primitiva, é visto como uma tentativa de se livrar da primeira forma da história, precisamente como em uma das vidas de Esopo, em que Enus é tão ferido pelo remorso que ele se enforca. A sugestão, portanto, é oferecer que a declaração original sobre o fim de Judas foi no sentido de que ele inchou e explodiu em pedaços. O conto de sua morte é uma imitação da morte de Nadã. E certamente os personagens em questão, de maneira satisfatória, despertam semelhanças de uma história para outra. A ingratidão, que é o pecado capital de Nadã, é também a pior parte da conduta traiçoeira de Judas, como Strauss observou em lidando com a citação dos Salmos. Aquele que come pão comigo levantou o calcanhar contra mim. A expressão que come pão comigo indica uma relação de dependência, um vínculo de gratidão
violado pelo amigo infiel. E este certamente é um bom resumo da conduta nos dois casos. Portanto, não devemos nos surpreender se Arrícar fornecer a chave para a gênese das lendas de Judas. Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E aí, está surpreso com mais este conhecimento, com mais esta informação que você até então não conhecia? Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, apoie o nosso trabalho, dê like, o seu valeu. Tudo isso é muito importante para valorizar-nos e para que eu possa continuar produzindo conteúdos de qualidade. Um abraço a todos.